Diário de uma guerreira. Nossa, pessoal, tô só o pó. Eu tô só o pó, não é do treino. Ai, eu tô voltando da minha entrevista. Assim, e tô voltando a pé. Ah, eu sou teimosa demais. Eles falaram que era pra eu ligar pra eles me buscarem, mas eu voltei a pé. É uma caminhada, porque assim, eu tô caminhando de um outro bairro. Ai, eu tô cansada. Mas assim, eu vou falar. Ninguém conseguiria quase fazer o que eu faço, porque eu falo as coisas que eu faço, todo mundo fala que eu sou louca, né? Porque eu atravessei 2 bairros, né? Pra chegar onde eu tenho que chegar, embaixo desse sol ninguém merece. E depois de fazer 7 entrevistas, eu tô bem cansada, mas é impressionante como que me ajuda, né? Eu tô cansada, mas eu tô com energia. Evidentemente eu tô cansada. Acho que uma outra pessoa que não fizesse Aikido não aguentaria, né? Mas eu tô com energia, né? Eu tô com energia, eu tô com gás. É porque tá muito quente. É um calor de 1 hora mais ou menos. Eu tô sem almoçar, né? Eu tô voltando do meu trabalho. E agora tem a segunda leva. Eu quis fazer um áudio porque agora nesse momento de volta, sempre quando eu ando eu fico pensando no Aikido. Eu penso o tempo todo no Aikido, né? O Aikido tá sempre presente. E eu tava pensando nos vídeos que eu fiz esses dias. E eu falei daquele dojo lá, do passado, né? Aquele dojo que eu tive problema, daquele professor do Shihan Larry, eu falo muito daquele dojo porque aquele dojo, embora seja um dojo que eu tenha tido muitos problemas, ele me fortaleceu bastante, né? Aquele dojo foi um marco, né? No meu crescimento, no meu amadurecimento, né? Não, porque eu já falei pra vocês que as experiências ruins, elas acabam marcando mais a gente. E elas fazem a gente amadurecer mais e crescer mais, é verdade. Por isso que eu falo muito daquele dojo, né? Ele me marcou bastante. E eu tava pensando uma coisa. Eu lembrei daquele menino, daquele dojo, aquele adolescente. Eu gostava muito dele. Que eu contei aquela história da bexiga, da experiência da bexiga. Eu treinava muito com aquele menino, né? Aquele adolescente. Quando eu tive problema com aquele professor lá ultra machista, que me tirou do dojo porque eu simplesmente rejeitei ele, na realidade, quem estuda autoconhecimento, na verdade eu rejeitei ele, né? A investida dele. A verdade é essa, né? Eu rejeitei a investida dele e ele me tirou do dojo. Porque se eu tivesse aceitado a investida dele, é a verdade, essa é a verdade, é a realidade. A gente não pode tapar o sol com a peneira, né? Se eu tivesse ficado quieta, tivesse aceitado a investida dele, eu estaria lá até hoje, sendo tratada como se eu fosse uma rainha, né? Como ele me tratava antes. Como eu rejeitei e chamei a atenção dele, ele me tirou lá do curso dele. Não me arrependo nem um pouco, porque ele tem que saber o que é certo e o que é errado. Ele fez o errado, ele tinha que saber o que era errado, e era um dojo errado, né? Era um dojo errado. Ele era uma pessoa antiética e com postura antiética, né? Eu coloquei ele no lugar dele. Fiz isso, coisa que ninguém nunca tinha feito lá com ele e não faziam mesmo. Então ele me tirou do dojo dele. Então é isso. Num dojo assim, em que você encontra um professor que não tem uma postura correta, ética, e é bem machista, ultramachista, né? Como foi o caso, você geralmente vai encontrar praticantes muito fracos, né? Fracos, geralmente os praticantes não têm personalidade forte e
e geralmente são submissos, né? Eles são bem submissos. Dificilmente pessoas com personalidade forte, com opinião própria, com crítica, vão ficar num dojo desse. Não ficam. Se ficarem, vão entrar, bater de frente com o professor. Com o professor e com o sensei, que foi o meu caso. Porque assim, um professor, quando ele tem esse perfil, como tinha o perfil desse professor aí que eu tive problema, ele tira a pessoa, ele não aguenta ter uma pessoa no grupo que questione ele, né? Que não aceite os mandos dele, né? Ele não aceita, né? Ele não aceita ter pessoas assim no grupo, entendeu? Uma pessoa que fique apontando coisas, né, sobre ele. Ele quer pessoas submissas, né, que aceitem os mandos dele, se submetam a ele, né? Aceitem as coisas que ele impõe. Foi o que aconteceu. Eu bati de frente com ele, ele ficou com raiva, eu não aceitei, né, a investida dele. Questionei, inclusive chamei a atenção dele, eu fui até mais longe, porque eu não só não aceitei, como eu corrigi ele, né? Então ele não gostou. Então é isso. Aí, então assim, num dojo que tem um professor e uma liderança machista e autoritária, é o que vai acontecer. Então aí geralmente os praticantes que vão ser bem geralmente submissos, né? Os praticantes que estão nesse dojo, dos submissos e sem personalidade, senão vão bater de frente com o professor e aí vai dar confusão. Era o que eu via lá, né? Eu via que o grupo, os praticantes que estavam ali dentro do grupo eram pessoas bem submissas, né? Bem submissas e que também tinham o mesmo código moral e de conduta do professor, né? Eram todos bem machistas, né? Eram coniventes com o que o professor fazia, pensavam como o professor, né? Então não havia uma discordância. Na realidade, quem discordava dele era só eu. Tanto que no fim, quando ele me tirou do grupo, ele fez o seguinte. Eu cheguei lá num dia, era um dia de maio, eu me lembro muito bem disso. Era um dia 5 de maio, se não me engano. Eu cheguei para a aula, né? Era um dia bem frio, inclusive. Frio em todos os sentidos. Eu sabia que ele ia me mandar embora, né? Eu não queria ficar, eu não ia ficar no grupo mais, né? Mas como eu disse para vocês, porque já estava muito ruim mesmo, né? Eu chegava para fazer a aula e ele me olhava com uma cara muito feia, né? E eu não queria ficar mais, eu não ia ficar. Na verdade, eu estava indo porque realmente eu estava esperando ele pedir desculpa pelo que ele tinha feito para mim, né? Mas assim, eu estava num processo ainda de não entender, né? O que estava acontecendo. Eu estava num processo de vingança mesmo, né? Mas eu não ia ficar, eu não queria ficar mais no grupo, né? Para mim já tinha acabado, porque eu já tinha perdido o respeito por ele, entende? Ele não era mais meu professor, eu não via mais ele como um sensei. A partir do momento que ele tinha me desrespeitado, ele não era mais meu professor, entende? Ele tinha perdido total respeito. Eu não tinha mais respeito por ele, né? Se é que eu tinha tido algum momento, né? Algum tipo de algum tipo de respeito por ele, né? Porque eu fui, no decorrer do curso, eu fui perdendo o respeito por ele, né? Fui vendo umas coisas inadequadas que eu não gostava, e eu fui perdendo, né? Então eu não ia ficar mesmo. Eu já tinha decidido a não ficar. Então eu me lembro que eu cheguei para a aula e eu falei, não, eu vou fazer a aula
porque eu achava que era um desafio para mim. Não, eu vou tentar fazer a aula, vou tentar separar as coisas, né? Eu venho aqui, faço a aula e vou embora, não vou me envolver com eles. Mas eu não entendia que, na verdade, era um processo de vingança mais, né? Porque eu já não estava mais lá. Eu já não... E ele pegou, quando eu cheguei, ele me chamou. Ele me chamou lá fora, né? Eu já tinha entendido o que ele ia falar. Eu já sabia o que ele ia falar, né? Mas não imaginava que ele ia falar aquilo que ele falou pra mim. Aí ele pegou, me chamou lá fora. Aí ele virou pra mim, pegou. Eu tinha pago o mês. Ele pegou meu cheque. Ele falou, ó, vem aqui, eu quero falar com você longe dos alunos, né? Aí ele me chamou lá no jardim, onde ele dá aula. Aí ele me entregou meu cheque e falou, olha, é o seguinte, eu me lembro muito bem que ele falou isso. Eu fiquei absolutamente em silêncio, olhando aquele homem, que para mim não era mais um professor, se é que ele tinha sido alguma vez professor, ele não representava o Aikido para mim, nunca representou o Aikido para mim. Aí ele olhou, falou assim, eu acho você uma mulher muito inteligente. Você é uma mulher muito inteligente. Só que eu acho que você tem que procurar o Aikido clássico. Aí ele me entregou meu cheque. Aí ele virou pra mim e falou assim, aqui nesse curso as pessoas não gostam de você, né? As pessoas não gostam de você. Foi mais ou menos isso que ele disse pra mim, né? Então você deve procurar um outro curso, sei lá, procura uma sensei mulher para te dar aula. Você é uma mulher muito inteligente, eu te acho muito inteligente. E eu fiquei olhando para ele assim, num absoluto silêncio, porque não havia nada para falar, nada para ser dito para aquele homem que havia me desrespeitado profundamente, emocionalmente, moralmente, eticamente. Não havia nada para ser dito para ele, né? Eu, na verdade, não queria mais ficar lá. Eu estava profundamente ofendida e mais ofendida ainda, né? Porque ele estava dizendo para uma pessoa que acabava de entrar no curso de Aikido. Eu estava há 4 meses no curso de Aikido. Eu queria fazer Aikido, né? E achava que ali eu fosse encontrar o Aikido. E ele estava me dizendo que eu estava num curso em que as pessoas não gostavam de mim, em que eu não era bem-vinda ali, né? E que eu era muito inteligente para eles lá, né? Na verdade era isso. Agora vocês imaginem vocês irem para um curso de Aikido, estarem há 4 meses treinando, um professor que desrespeitou vocês, né? E o professor virar para vocês e dizer que pessoas que treinavam com vocês, riam para vocês, cumprimentavam vocês, o professor dizer que as pessoas não gostam de vocês, não queriam vocês no curso e que era para você que você não era bem-vinda no curso mais. Vocês imaginem vocês ouvirem isso. Eu ouvi isso. Eu saí de lá assim, eu não sei explicar para vocês como eu saí de lá, né? Eu não sei. Eu saí de lá e eu não via chão, sabe? Porque assim, eu estava num momento que eu estava absolutamente apaixonada pelo Aikido, né? Eu entrei na sala, quando ele terminou de falar isso pra mim, ele virou as costas e entrou na sala para dar aula dele de Aikido. Eu entrei na sala, eu estava tão nervosa que eu peguei as minhas coisas, eu não olhei para ninguém, para nenhuma das pessoas que haviam treinado comigo 4 meses e que eu achava que eram meus amigos. Eu treinei 4 meses com pessoas que me cumprimentavam, me beijavam, eu achava que eram meus amigos e que eu descobri que não eram meus amigos, né? Não eram nada, né? Não eram nada. Na verdade, eram pessoas falsas que falavam pelas costas, né?
Então eu peguei as minhas coisas e fui embora. Nunca mais voltei no clube que ele dá aula, nunca mais, né? Isso aconteceu em 2015, né? Aí eu peguei minhas coisas e eu fui embora. Eu não sei explicar para vocês como eu saí de lá. Eu não sei explicar. Eu cheguei na minha casa, eu estava tão transtornada, meu pai falou assim: o que aconteceu? Porque ele sabia que eu ia para aula de Aikido e que eu não voltava essa hora, né? E todo mundo na minha casa sabia que eu era apaixonada pelo Aikido. Eu falei assim: olha, pai, o professor me mandou embora do curso. Ele me desrespeitou em uma das aulas, né? Eu não vou voltar mais lá e tudo bem. Eu não quis nem falar na minha casa o que tinha acontecido, porque a minha família ficou absolutamente aborrecida. Meu pai falou: nunca mais volte lá. Meu pai falou isso pra mim, meu pai e minha mãe: não volte mais lá. Esse professor é um sem vergonha. Minha família falou isso pra mim, né? Meus pais ficaram com muita raiva desse professor dessa escola do Shirandori, né? Aí eu peguei, eu adoeci depois, eu fiquei doente, fiquei com gripe, uma gripe muito forte. Eu fiquei com medo de perder tudo que eu tinha treinado. Eu fiquei com medo de perder. Aí eu comecei a tentar pensar em que lugares que eu poderia. Eu não via lugares para treinar. Aí uma pessoa lá do grupo dele, eu escrevi para ela, esse colega que continuou mantendo contato comigo. Aí eu pedi uma indicação da onde eu poderia continuar fazendo Aikido, porque eu queria continuar. Aí ele me deu o contato, né? Ele me deu o contato que é onde eu estou hoje. Aí eu continuei, só que assim, eu já treinava num outro lugar também. Eu voltei aí naquele outro lugar que eu ia. E aí também desencantei. Aí eu acabei ficando nesse. Mas durante alguns meses eu fiquei obcecada por uma vingança contra aquele professor lá. Aquele que tinha feito todas aquelas coisas horríveis contra mim, né? E no final ainda me mandado embora e me humilhado. Eu fiquei inicialmente no Aikido porque eu achava que eu ia me encontrar com ele lá na frente e eu ia me vingar dele. A minha ideia no começo, quando eu decidi ficar no Aikido, não era pelo Aikido, né? Logo que ele me mandou embora e me humilhou e fez todas aquelas coisas absurdas, eu tinha na mente que eu me encontraria com ele no futuro. Eu ficaria no Aikido, me encontraria com ele no futuro, e aí alguma coisa iria acontecer. Mas aí passou o tempo, eu amadureci, eu superei, melhorei, né? E aí eu entendi que né, melhorei, superei, encontrei um caminho, tô bem, tô curada, tô melhor, né? E aí eu entendi que realmente o Aikido, eu gosto do Aikido e passou, entendeu? Mas nenhuma mulher ficaria, né? Eu acho que dificilmente uma mulher continuaria depois de tudo isso. Depois eu fiquei sabendo, esse colega em comum, porque desse grupo eu mantive contato de um colega, né? Eu cortei o contato com ele, finalmente, depois de um tempo eu cortei o contato com ele, porque eu acho que não tem sentido eu ter contato com pessoas daquele grupo mais, né? Não tem sentido. São pessoas que nunca me pediram desculpa do que fizeram, né? Esse colega meu depois veio me contar que eles se reuniram, né? Quando eu fui embora, eles se reuniram para discutir que iam me mandar embora, né? Agora vocês imaginem, você num grupo, né? Com pessoas
com pessoas que se reúnem nas suas costas, pessoas que se dizem suas amigas, treinam com você, né? E nas suas costas estão se reunindo e tramando te mandar embora, né? Ele veio me contar depois, uns anos depois, que eles tinham se reunido um dia antes dele me mandar embora. Eles tinham se reunido para combinar de me mandar embora no outro dia, quer dizer, é um absurdo, quer dizer, então por aí vocês avaliem a falta de ética de um grupo de Aikido, que se diz de Aikido, a covardia, a falta de ética, né? A que ponto a falsidade, né? E o nível baixo que as pessoas chegam. Então, eu tô bem, eu super não tenho nada, né? Graças a Deus eu sou uma pessoa boa, eu não sou perversa, eu não sou falsa, eu nunca tramei contra ninguém. Pelo contrário, né? Fui vítima de pessoas assim, né? Mas isso aconteceu comigo. Faz parte, foi uma boa lição, foi uma lição de vida para mim, né? Foi uma lição de vida para mim, isso me fortaleceu. Mas outra mulher talvez tivesse desistido.